E aí, galera do 9º ano? Espero que todos estejam bem. Hoje, no nosso dia 23 de setembro, em mais uma aula de ensino religioso. Lembrando que hoje só vai estar aqui na nossa sala de aula a videoaula, porque vocês estão em semana de avaliação. Então, acompanhe essa aulinha aí, bem relaxado, e depois estuda para as avaliações de vocês. Um forte abraço! Nós vamos estudar o princípio da dignidade humana. Vocês devem estar se perguntando o que significa dignidade humana. Essa palavra dignidade, ela é necessária para a pessoa humana. Ou seja, o simples fato de nós sermos seres humanos, isso vai merecer todo o respeito. E esse respeito, ele independe da sua origem, da raça, do sexo, da idade, do estado civil e da condição social, econômica. O respeito, ele vai estar acima de tudo. Nós, seres humanos, merecemos ser respeitados e reconhecidos pelos seus semelhantes e também pelo Estado. No artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz que todos nós, seres humanos, nascemos livres e iguais em dignidade e direito. Ou seja, nós devemos ser respeitados acima de tudo. Devemos ser respeitados pelos outros e também devemos ser respeitados pelo Estado. Nós temos igualdade em direitos e também nós merecemos e devemos ser bem tratados pelos outros. Dentro desse princípio da dignidade humana, podemos perceber o legado após a Segunda Guerra Mundial, o desrespeito, um crime contra a humanidade, o nazismo e o Tribunal de Nuremberg. Hitler, segundo a sua concepção de direitos humanos, podemos compreender que ele, de acordo com sua acepção, dizia que os direitos humanos estavam acima dos direitos do Estado. Se, porém, na luta pelos direitos humanos, uma raça é subjugada, significa isso que ela pesou muito pouco na balança do destino para ter a felicidade de continuar a existir neste mundo terrestre, pois quem não é capaz de lutar pela vida
tem o seu fim decretado pela providência. O mundo não foi feito para os covardes, disse Adolf Hitler no livro Minha Luta. Sabemos que a solução final para os judeus foi uma banalização do mal com o Holocausto. Em uma entrevista a um comandante de Auschwitz, que ele foi comandante durante 4 anos, né, em maio de 1940 até 1º de dezembro de 1943. Nessa entrevista a ele foi perguntado quantas pessoas foram executadas em Auschwitz durante aquela época. Ele disse que não sabia o número exato. Em suas palavras, deu para perceber, pois ele disse que estimo que uns 2,5 milhões de judeus. Aí foi perguntado, somente judeus? Ele disse sim. Foi perguntado, mulheres e crianças também? Ele disse sim. Então, percebemos que nesse Holocausto, esse princípio da dignidade humana não existia. Foi uma verdadeira barbárie. Esse mesmo comandante, no verão de 1941, foi chamado a Berlim para se encontrar com Himmler. Ele recebeu a ordem dele de erigir campos de extermínio. Ele disse consigo mesmo praticamente as palavras que dizia Himmler, que foi: Führer, ordene a solução final do problema judaico. Nós, da SS, precisamos executar esses planos. É uma tarefa difícil, mas se a ação não for imediatamente realizada, em vez de nós exterminarmos os judeus, serão eles que exterminarão os alemães no futuro. Então, através dessas palavras, vocês conseguem compreender a verdadeira falta de humanidade presidida por esses 2 seres humanos pertencentes ao partido nazista. E ao longo dessa entrevista com esse comandante, foi relatado alguns episódios onde ele disse que cortava os cabelos das mulheres, depois exterminadas nas câmeras de gás. Dizia que os cabelos eram enviados para fábricas, onde eram trançados em ajustes especiais para vedações. Esse holocausto foi uma verdadeira barbárie contra a humanidade.